Oi, oi, bora tomar um cafezinho e falar sobre a vida? Você já parou para pensar no porquê você faz o que você faz? E eu não tô falando de pagar boleto, acordar cedo para trabalhar, de tomar o seu cafezinho todo dia. Isso basicamente todo mundo faz, né? Eu tô falando da razão pela qual você faz as coisas que você faz. E a razão, ela tá ligada inteiramente a um propósito, né? Então, quando a gente sabe o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, qual é a razão que nos motiva a fazer aquelas coisas, a gente tem um propósito, né? Um norte, a gente está seguindo algo que é o fluxo da nossa vida, é o fluxo daquilo que nós fomos criados para viver e para fazer, né? E eu acho que a gente vive momentos também, né? Então, assim, hoje você pode não estar vivendo exatamente aquilo que você gostaria, aquilo que te motiva, aquilo que é a razão e o porquê da sua vida, mas você pode estar em busca disso, né? Você pode estar caminhando para isso, ou em outras áreas também você já encontra esta satisfação. Mas a verdade é que eu queria trazer reflexão do tanto que a gente gasta o nosso tempo, né? Eu digo gastar mesmo, porque o tempo que a gente vive não volta, né? Então, o ontem já foi. Você não vai ter outra oportunidade de viver o ontem. Então, você precisa focar em sempre ser intencional, em viver cada um dos seus dias para cumprir o propósito que enche o seu coração, que enche a sua alma, que te dá razão, que te dá felicidade de verdade, sabe? Não alegria momentânea, mas que te dá satisfação. E aí a gente precisa parar para refletir se a gente está gastando o nosso hoje de forma intencional, sabe? Se isso que você está vivendo hoje, se isso que você está gastando energia, depositando suas horas do dia, de fato vai te levar para onde você quer estar no futuro, para aquilo que você quer colher no futuro, sabe? E eu sei que nem sempre a gente tem escolhas, né? Assim, muitas das vezes a gente está preso a situações e a gente precisa cumprir aquilo, né? Então, você precisa trabalhar, todos os dias você vai levantar cedo, vai para o seu trabalho e vai ficar em torno de 8, 9 horas ali à disposição da empresa que você trabalha, né? Cumprindo de alguma forma o propósito deles, né? Vivendo a missão e a razão deles, não necessariamente a sua. Mas por que eu falo não necessariamente? Porque também pode ter a ver com o seu propósito, né? Se de alguma forma o seu porquê é ser útil, é ver coisas crescendo, ver coisas saindo do papel, sabe? Se é liderar pessoas, se é estar em comunidade, né? Nada mais do que estar em comunidade no nosso dia a dia com pessoas que a gente não escolhe do que o nosso próprio trabalho, né? Então acaba que sim, a gente pode viver o nosso porquê também como CLT. Mas isso é só um exemplo, né? Que eu acho que a maioria das pessoas usam para poder justificar assim, eu não tenho como viver intencionalmente por um sonho durante todas as 24 horas do meu dia porque eu preciso trabalhar, preciso pagar os meus boletos. Claro, todos nós, né? Mas se você vive intencionalmente todos os dias, não precisa ser nas 24 horas. Considerando que você tem aí em torno de 8 horas de sono, vamos dizer que sobra por volta de que umas 16, 17 horas, considerando 8, 7 horas de sono, 8, 7 horas de sono, você precisa ser intencional no restante dessas horas. Se você trabalha, o que vai te sobrar? Né? Vai te sobrar umas 7 horas, mais ou menos, umas 8, 9 horas, né? Dependendo da quantidade de horas que você trabalha. Você precisa ser intencional nesse tempo, né? Você precisa estar em busca do porquê você faz as coisas, né? E é muito interessante a gente parar para refletir se a gente está gastando bem o nosso tempo, né? Se a gente está sendo intencional e se a gente está fazendo o que seja útil no nosso tempo hoje para poder colher o fruto, né? Para colher o futuro que a gente gostaria de viver. Né? Então eu queria trazer essa reflexão, é algo que eu tenho pensado bastante, bastante, bastante na minha vida. Que de fato o que eu quero pra mim, né? Ainda mais assim, eu tenho 37 anos, então eu já vivi muitas coisas, já aprendi muitas coisas, errando muitas e muitas vezes, né? Desperdiçando muito meu tempo.
Então, ultimamente eu tenho refletido para que isso não aconteça mais, para que eu volte e desfrute, né, de cada uma das minhas horas livres, né, das horas que eu tenho para mim, para ser de forma intencional, né, para viver de forma aquilo que é para mim, para o meu futuro, que está coincidindo ali com o propósito que eu tenho para minha vida, os planos que eu tenho, os sonhos que eu tenho para minha vida. E eu quero trazer essa reflexão para que você faça o mesmo. Nem que seja 1 hora, 2 horas por dia. Você focar em você, sabe? Você focar em, em construir algo para você. E muitas das vezes isso primeiro precisa partir de uma reflexão. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde a gente quer ir. Eu sei que é meio clichê, mas se você parar para pensar onde você quer estar daqui a 5 anos, e onde que eu digo não geograficamente, pode ser geograficamente também, mas onde na vida, o que você quer ter construído, o que você quer ser daqui a 5 anos, né? Uma pessoa mais inteligente, com mais conhecimento, que tenha lido mais livros, que tenha tido mais network, mais trocas de ideias com outras pessoas que pensam diferente. Isso é construção, isso é crescimento, né? Não precisa ser nem monetário esse crescimento, essa construção, esse poder aquisitivo, né? Tem também isso aqui. Então a gente tem que parar para refletir se você tem algum sonho que você está deixando na gaveta, que você está procrastinando para ser intencional, nem que seja 30 minutos do seu dia para poder conquistar ele, né? Então vamos refletir sobre isso. E se você tem alguma coisa em mente, se você já saiu desse lugar e já está em movimento, me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. E dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.